É uma honra e uma satisfação receber aqui o participante do grupo The Masters, José Manuel Catarino Barbosa. Olha, uma alegria muito grande. E você traz no livro um capítulo que se intitula O Drone de Hoje é o Dinossauro de Ontem. Eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com o título do livro. Mas por quê? Está muito relacionado ao que nós somos e o que nós podemos ser. Obrigado, Parracho, por estar aqui, por esse momento de bate-papo. O fato é que eu sou um drone hoje, mas eu me sinto um drone num corpinho de dinossauro. Porque o aprendizado contínuo, a vontade de aprender e estar sempre alinhado ao contexto, nos permite inovar, nos permite estar dentro do movimento que está fazendo acontecer. E o drone de hoje era o dinossauro de ontem, porque normalmente o paralelo é que o drone é jovem e o dinossauro é velho. Isso não necessariamente não é verdade. Eu posso ser um drone, tendo sido dinossauro, mantendo o lifelong learning, mantendo o meu conhecimento, a minha mente aberta, me abrindo para o novo, utilizando as tecnologias novas, e não há nada de errado nisso. Você acha que todos nós temos um pouquinho de drone e de dinossauro? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque as gerações são diferentes. Eu muito fortemente percebi a evolução de 3 gerações no meu ambiente de trabalho. Eu com 54 anos, mais de 35 de carreira, percebi muito fortemente a entrada da geração Y no mercado de trabalho. Coincidentemente, eu tinha uma empresa, era sócio de uma empresa que trabalhava com mudança organizacional e comportamento nas organizações, quando isso ainda era muito recente. E eu percebo um padrão agora com a geração Z entrando no mercado de trabalho. Há uma diferença evidente, porque a geração Z começou no mercado de trabalho no meio da pandemia, em home office, então não sabe muito bem quando é o chefe. Aí quando ele foi pela primeira vez para o escritório, e ele tomou a primeira mordida do chefe, e ele disse, ai, nem meu pai me trata assim, né? Mudou, vem cá, mundos novos. Mas eu observo, quando eu entrei no mercado de trabalho, lá nos anos 80, início dos anos 80, os padrões eram muito parecidos, porque nós éramos recém-formados, jovens, pouco experientes, cometíamos os mesmos erros, tínhamos os mesmos sonhos, víamos o mesmo caminho cor-de-rosa, e aí quebrávamos a cara de uma forma muito parecida. O fato é que hoje nós temos uma massa de dados e conhecimento tremendamente enorme que os Ys não tiveram e eu, como X, não tive. Hoje nós temos a IA. E é um assunto que eu adoro provocar. Por isso que o dinossauro de ontem pode ser o drone de hoje. É uma questão de escolha. É muito difícil, na sua maneira de ver, harmonizar essas culturas das diversas gerações dentro de uma organização que, por sua vez, tem a sua própria cultura? Difícil é, impossível não. Primeiro parte da predisposição. Eu, dinossauro, aceito me abrir para o novo. Eu, drone, vou me despir do meu caminho cor-de-rosa, porque eu acho que eu sou incrível, porque meu pai me falou que eu sou incrível, meu professor falou que eu sou incrível, e minha madrinha falou que eu sou incrível. Eu tenho que entender que eu não sou tão incrível assim e que eu ainda tenho a aprender com gente que está aqui na Terra faz mais tempo do que eu. Na hora que as pessoas se abrem ao novo, elas conseguem convergir e se entender. O drone só vai se tornar habilidoso de verdade, porque assim, ele tem potência, mas ele ainda não tem habilidade, na hora que ele conseguir uma mentoria, um coach do dinossauro. Só que o dinossauro está com ferramentas mais antiquadas. O dinossauro ele pode produzir coisas novas, eu falo. Macacos velhos podem aprender truques novos. Sim, vem cá, drone, me fale um pouquinho dessas novidades aí. Eu acho que juntos a gente pode criar algumas coisas legais. Você diria que essa disposição, essa vontade de aprender seria uma das competências mais importantes hoje dentro de uma organização ou mesmo num ambiente profissional diferente? Fundamental, Parracho. Eu vou listar aqui 3 elementos que eles andam juntos. Vontade de aprender, vontade de ensinar e ética.
Porque eu posso ensinar você a praticar um golpe, montar uma empresa como uma pirâmide, né? Tudo é possível hoje. A informação ela está aqui super disponível. Então, primeiro é ética, porque nós dinossauros temos como premissa e obrigação deixar um legado fantástico para as próximas gerações, deixar bons exemplos para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho e para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, eu, dinossauro, estou aberto ao aprendizado. Muito. Isso permite que eu possa ser um drone num corpinho de dinossauro, mas eu sozinho não consigo, preciso deles. E no momento que eles têm humildade, que é super importante também, é pré-requisito, eles estão abertos a ouvir as nossas histórias. Talvez a história que eu conte naquele contexto de 20 anos atrás não vá fazer muito sentido para ele. Mas se ele é um drone inteligente, vai gerar insights. Então talvez ele consiga utilizar aquela história para ter boas ideias e aí sim criar soluções novas. Você publicou no LinkedIn um post sobre propósito de carreira. Uhum. Isso vale tanto para drones como para dinossauros? Vale. E olha que foi um negócio assim muito casual. Esse post tem alguns anos já, acho que foi em 2016, se não me engano, e ele tomou uma proporção inimaginável. Eu, alguns anos atrás, tinha um escritório bem pertinho de casa. Meu filho tinha 4 aninhos, mais ou menos. Ia para a escolinha na parte da tarde. De manhã, a babá fazia um passeio com ele, isso quando o clima de Curitiba permitia. E como o escritório ficava a 2 quarteirões, ele quase toda manhã passava no escritório, enquanto ela ia no supermercado. Então, ele ficava ali comigo alguns minutinhos, correndo na cadeira, brincando. Nós tínhamos uma parede gigantesca de giz negro, onde todo mundo desenhava, e ele desenhava, então era uma aventura. E aí, um determinado dia, eu estava descendo no elevador com ele olha para mim, muito sério, e pergunta: papai, seu trabalho é muito legal. O que você faz no seu trabalho? Pum. Aquela pergunta aparentemente infantil e ingênua despertou uma reflexão enorme. Como é que eu respondo para uma criança de 4 anos que eu vivia e até hoje ele tem 9, eu mantenho ele num ambiente super lúdico, leitura, biblioteca, livro, etc. É a fase, eu também adoro tudo isso. Como é que eu respondo para uma criança de 4 anos o que eu faço? E aí eu lembrei de uma conversa de alguns dias atrás, de um rapaz: eu não estou conseguindo explicar para minha mãe o que eu faço, eu sou Customer Development Representative. É uma gourmetização nas sopas de letrinhas. Aí eu olhei para o meu filho e falei: filho, o trabalho do papai é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Ponto. Aí ele olhou, entendeu. E até hoje eu converso com ele a respeito disso. E ele, com o passar dos anos, entendeu, e eu falo isso para as pessoas. Naquele post eu digo que você tem que ter um propósito do momento que você sai da sua cama de manhã até a hora que você encontrar seu travesseiro à noite, que é ser o super-herói da vida de alguém. O cliente é um saco, não aguento mais atender o telefone para dar suporte. Não! Você é o super-herói do seu cliente. Ele tem um problema, uma necessidade, depende de você. Então, você não é um Customer Experience Representative gourmetizado, você é o super-herói daquela pessoa. O cliente hoje não é mais o rei. Hoje o cliente é aquela princesa que está no alto do castelo, presa pelo dragão, e você precisa resgatá-la. Então eu falo muito de propósito. Em tudo que você faz no seu trabalho, imagine que você está causando um impacto positivo na vida de alguém, sendo o super-herói de alguém. Você acha que isso se perdeu em algum momento, ou acontece com frequência da pessoa perder o seu propósito, tanto pessoal como até mesmo profissional? Perde porque o contexto do dia a dia nos atropela com tsunamis de informações, consumismos, desejos, boletos. Tudo isso muitas vezes tira a gente do foco. Então, ser repetitivo sobre esse assunto é importante para que nós mesmos lembremos: poxa, eu não estou acordando só de manhã para ir trabalhar porque os boletos chegam implacavelmente. Eu gosto do meu trabalho porque eu realmente ajudo a fazer o mundo um lugar melhor. Eu contribuo com a sociedade, eu estou feliz com o meu trabalho, eu ajudo as pessoas, mas isso sim, de fato, se perde nas nossas vidas
e nas nossas organizações. As organizações cobrando resultado implacavelmente, e nas nossas vidas, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho gente me torrando a paciência. Eu tenho um filho diária. me fazendo perguntas. Sempre. Você trabalha muito focado ajudando outras organizações, fintechs principalmente, né, a crescerem e se desenvolverem. Qual é o foco desse trabalho? É bacana porque tem tudo a ver com a nossa conversa. As fintechs parecem que nasceram drones, porque é um tema da modernidade, é um tema muito novo, né? São empresas com base tecnológica que operam diversos produtos do mercado financeiro. Então, os bancos digitais, os cartões digitais, temos aí vários exemplos de fintechs. A fintech ela pode atrair investidores, vender crédito. Então, parece que ela é super tecnológica, comandada por drones. Ela só anda porque tem dinossauros. É um grande exemplo da união entre drones e dinossauros. Primeiro, os dinossauros vêm com toda a experiência, resiliência e toda a bagagem do mercado de capitais. Ex-banqueiros, já trabalharam em fundos, têm muita experiência, porque o regulatório brasileiro é muito complexo. Até a própria concessão de crédito e de investimento no Brasil é complexa. Já os drones trazem a tecnologia, trazem a vantagem das ferramentas, dos aplicativos, tudo isso nas mãos. Então, para não ser aquele banco antigo, jurássico, que não consegue criar produtos novos e atrair clientes novos, eles se juntaram com os drones para poder caminhar na nova realidade. E isso é uma coisa que tem funcionado. Então, a Finamblu, que é a empresa que eu trabalho, ajuda esses drones e dinossauros se juntarem a criar produtos de investimento, produtos de crédito. A gente abre as fintechs, mas a parte mais legal é que, e que tem tudo a ver com a nossa história, é que nós acompanhamos o ciclo de vida deles. Então, ele começa pequeno, com uma certa estrutura organizacional, com um certo arranjo do mercado de capitais. Abre como uma securitizadora, por exemplo, depois ele se torna uma instituição de pagamentos, depois uma sociedade de crédito direto. Essa é uma sopa de letrinhas muito comum no mercado financeiro, mas ele tem uma jornada de crescimento. E nós conduzimos, ajudamos eles a seguir um passinho por vez. Bicicletinha, tiramos uma rodinha por vez para que ele navegue com tranquilidade. Eu tenho um desafio de entrevistador aqui, ao qual eu vou te submeter. Resume para mim, no máximo em 1 minuto, o capítulo do livro. Para quem não leu ainda ou tem interesse em conhecer. No máximo em 1 minuto. Eu falo muito do que nós conversamos aqui agora, que é a adaptação comportamental. As gerações precisam trabalhar juntas. O Z tem muito a ensinar para o X, que tem muito a ensinar para o Y, porque eles vivem em contextos e momentos diferentes, sendo bombardeados por conjuntos de informações diferentes. Ninguém sabe mais do que o outro. E se eles tiverem condições de criar harmonia, diálogo, e isso não é tão difícil, embora muitas vezes pareça impossível, eles conseguem trabalhar juntos. Trabalhar junto significa a gente profissionalmente desempenhar melhor? Não, a gente faz um mundo melhor. A gente aprende mais. A gente utiliza os pesquisadores que há décadas atrás mal conseguiam se comunicar ao redor do mundo através de artigos científicos. E hoje os pesquisadores estão avançando em áreas de química, engenharia e biomedicina. A gente pode fazer um mundo melhor. Esse é um spoiler do meu capítulo. José Manuel Catarino Barbosa, muito obrigado pela participação nesse podcast. Sucesso no livro e em todos os seus empreendimentos. Muito obrigado, Parracho. Foi fantástico participar desse episódio. Curioso pelos próximos.